Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reinoncast, o podcast que Deus colocou no nosso coração para falarmos sobre vida, propósito e visão de reino. Olá pessoal, quero cumprimentar aqui meu amigo Pastor Adlas, que está comigo nesse projeto. Também quero cumprimentar o Pastor Auri, nosso convidado. Quero cumprimentar você que está em casa, você que está assistindo esse podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça aí sua inscrição. Através de você, nós vamos poder avançar esse projeto. Se você curtir, comentar, se inscrever, vai ser um sinal para a gente e para a plataforma que o nosso conteúdo está sendo relevante, que de fato é. É um prazer ter você aqui conosco. E hoje, como vocês podem ver, nós estamos tendo a ilustre presença do nosso pastor, do nosso querido amigo e irmão Auri Santos, que está trazendo, lançando para nós aqui em primeira mão um livro que tem por tema Obedecendo o Chamado. Inclusive, o título desse livro será o tema da nossa conversa, que vai reger toda essa conversa, e nós vamos aqui, através dessa entrevista, extrair o máximo de conhecimento, de experiências do nosso pastor, do nosso líder, aqui também da Assembleia de Deus MSBN. Então está conosco, meus irmãos, pastor Auri Santos, que é o pastor sênior da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, MSBN ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, São Paulo. É também o fundador do Reinon, rede de empreendedores inseridos na obra missionária, um projeto que conecta a vocação ministerial com visão empreendedora, integrando negócios e missões para o avanço do reino de Deus. Além de sua atuação ministerial, é CEO do Grupo ARC e investidor em diversos projetos de real estate nos Estados Unidos, consolidando sua experiência como líder cristão e empresário comprometido com princípios bíblicos. Além disso, meu pastor, casado com a irmã Adriana Santos, é pai de 4 filhos e avô de 5 netos, com os quais compartilha valores, fé e propósito. Meu pastor, desde já para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Sinta-se à vontade para falar aquilo que Deus colocar no seu coração e, de fato, abençoar vidas aqui. Faça as suas apresentações. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, pastor Adlas, um prazer grande estar aqui com vocês. Para mim, é indizível expressar minha alegria de estar participando desse projeto tão nobre como esse projeto que nasce, segundo episódio. Glória a Deus. Cá estou eu. Uau! Para participar, ser entrevistado por vocês. Que honra pastor nossa, Adlas, pastor David, já estou profetizando. Recebo. Já estou profetizando, não tem como fugir. David, filho do pastor Mauro, já ingressou no ministério desde muito cedo. Logo, logo também estará integrando a dianteira desse grande exército, o povo de Deus. Deus abençoe a vocês, muito obrigado pelo convite. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estarão ouvindo esse podcast e também tomando conhecimento um pouco mais do pastor Auri, da sua história, família, ministério. Deus abençoe a todos vocês, estou aqui à disposição. Amém. O pastor Auri, meus irmãos, para quem está se inscrevendo agora, o pastor Auri não caiu de paraquedas aqui em São Bernardo, né, pastor Auri? O pastor Auri, ele tem uma trajetória, ele tem uma vida cristã que não é de 1 ano, 2 anos, e a gente vai começar falando, pastor, acerca dessa sua trajetória, de quando o senhor teve um encontro real com Deus, né? E como isso mudou a forma como o senhor enxerga a sua própria vida e seu trabalho. Vamos começar por aí, lá do início mesmo? Bom, pastor Adlas, é uma excelente pergunta. Eu creio que as pessoas que mais próximas da gente já nos conhecem, mas aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou a 3ª geração de crentes da Assembleia de Deus da minha família. Quando eu nasci, tanto a minha família materna quanto paterna já servia o Senhor na Assembleia de Deus. Então, as minhas primeiras lembranças de criança foi em um templo de uma Assembleia de Deus, dormindo embaixo dos bancos, no círculo de oração. Minha mãe sempre teve um envolvimento direto no círculo de oração, ela foi forjada no círculo de oração,
dirigente do Círculo de Oração. Então nós criamos, ela nos educou desde muito cedo. Ela criou os filhos com princípios bíblicos cristãos em uma igreja, Assembleia de Deus, participando do Círculo de Oração, incentivando a gente a participar do COI, que era Círculo de Oração Infantil. Olha. Inclusive, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha 6 anos de idade e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu e a minha irmã no mesmo dia, num dia de sábado, ali na cidade de Cortês. Eu sou natural, oriundo da cidade de Cortês, Pernambuco. É interessante, naquele dia, eu tinha 6 anos, mas lembro muito bem, lembro como se fosse hoje, né? O dia que Jesus nos visitou, nos batizou, e isso era muito comum naquela época, as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, e é interessante que até hoje existe esse COI, o Círculo de Oração Infantil, na cidade de Cortês, Pernambuco. Jesus me batizou, eu e a minha irmã Nazilde, no mesmo dia, nos selou com o seu Santo Espírito. Uau, hein? Então o senhor era o tipo de filho, o senhor é o tipo de filho, mas quando criança, que aonde tinha uma programação que a mãe podia levar, o senhor ia, era, pastor? Sim, eu sou o 4º filho de 8, né? Sou o 4º filho de 8, mas eu não sei se pelas promessas, minha mãe conta que quando ela veio se firmar de verdade mesmo, né? Ela veio ter um encontro real com Cristo. Quando ela ficou grávida, né, de mim, e ela conta, quem conhece o documentário do Grupo ARC, ela fala isso no documentário, e quando ela estava gestante, uma irmã chegou, colocou a mão na barriga dela e disse para ela tomar conta, né, Deus usando aquela irmã, para ela tomar conta daquele que estava no ventre, porque aquele que estava no ventre era especial. Então, eu acho que é pelo cuidado que ela teve comigo, então desde muito cedo, ela sempre, não é aquela coisa, eu não tinha muita opção não, ela me obrigava mesmo, não tinha esse negócio de dizer, mãe, eu quero ir, não, você vai. Eu via que comigo era um pouco mais diferente do que com os outros diziam, mãe, eu não vou mais, não tem problema. Mas comigo, né, eu nunca tive coragem de dizer que não era mais crente, aquela fase da rebeldia, quando criança. Mas a minha história, a minha vida como criança foi assim, Círculo de Oração, participando dos trabalhos do Grupo Infantil Cordeirinhos de Cristo, participando diretamente do Círculo de Oração, fui adolescente na Casa do Senhor, também cantei no grupo de adolescentes, cantei no grupo de jovens, a minha vida foi essa. Então a gente vê, pastor, que com esse seu testemunho, né, toda a sua vida foi baseada em princípios cristãos, né? Sim, e sim. Foram esses princípios, ora, estabelecidos pela sua mãe, que também tem um testemunho maravilhoso. Eu pude sentar para ouvir a irmã Nil, né, contar pelo menos alguma coisa. Por mais difícil que tenha sido, ela segurou as pontas e manteve vocês na presença de Deus. Não foi isso, pastor? Sim. Foi uma infância não muito boa. Sim, a princípio nós tivemos uma infância muito boa, a princípio, né, porque enquanto isso é uma outra parte da história da minha infância, eu posso dizer que a minha infância se divide em 2 partes. A primeira parte, né, com a presença do meu pai em casa, minha mãe, meu pai. Só que quando eu tinha entre 10 e 11 anos de idade, o meu pai ele foi embora de casa. Apesar de ser filho de crente, meu pai, porque meu avô paterno quanto a avó materna eram crentes e membros da Assembleia de Deus, meu pai teve o princípio, teve uma educação cristã, mas quando adolescente ele já se desviou e não quis mais seguir os seus pais na igreja, ele nunca se firmou de fato, né? E quando eu tinha por volta entre 10 e 11 anos, no mês de agosto de 86, para ser mais preciso, agosto de 86, meu pai ele foi embora de casa, ele foi embora com uma outra mulher, ele arrumou outra mulher, diga-se passagem, uma vizinha, morava atrás, numa rua, atrás da rua, uma rua por trás de onde nós morávamos. Ele foi embora largando minha mãe com 8 filhos. Enquanto meu pai esteve em casa, nós não sabíamos o que era dificuldade. Meu pai ele mantinha com muita... ele mantinha era a família. Provedor. Ele era o provedor, ele fazia isso, né, posso dizer, com muito esmero, enquanto ele viveu em casa, porém, quando ele virou as costas e foi embora, ele nos abandonou à própria sorte. Nossa. Essa é a verdade. A partir dali, desculpa lhe interromper, pastor, hoje, fazendo um paralelo com essa
com essa juventude, esses adolescentes de hoje, isso poderia ter causado um trauma na sua mente, de dizer, eu também não quero mais igreja, meu pai foi embora, eu não quero mais essa vida, poderia causar uma rebelião na sua cabeça. Como é que o senhor teve que lidar com isso? O seu pai indo embora, o senhor ali na tenra adolescência? A parte mais difícil em tudo isso foi ver o sofrimento da minha mãe. Essa foi a parte mais difícil. Minha mãe, ela ficou com 8 filhos. A minha irmã mais nova, a caçula, ela ficou com meses já próximo ali de fazer o primeiro aninho. E tinha ali uma escadinha, né? Eram 8 filhos, mas tudo... Eu era o quarto. E minha mãe sofreu muito. Minha mãe sofreu muito. Mas eu nunca vi minha mãe reclamar de Jesus. E também nunca vi a minha mãe bater na porta de nenhum político, de nenhum vizinho, para contar a dificuldade que nós enfrentávamos dentro de casa. Mas durante muitas vezes eu vi minha mãe colocar o último alimento que nós tínhamos na despensa, e ela... isso é muito vivo ainda na minha memória, né? A minha mãe orando a Deus, dizendo, Senhor, assim como o Senhor multiplicou o azeite da viúva, multiplica esse alimento, Senhor. Uau. É o último alimento. Forte isso, né, David? Forte isso. Eu vi muitas vezes isso. E ela colocar o último alimento na mesa, correr para o quarto, dobrar o joelho e chorar nos pés do Senhor. E falar para o Senhor das suas necessidades. E quantas vezes, antes de ela levantar daquela oração, a gente ia atender pessoas batendo na porta de casa. Deus usava comerciantes, Deus usava irmãos que tinham parcelas e iam... Deus incomodava pessoas de outras cidades que iam até a minha residência com suprimento. Eu lembro um dia que minha mãe estava orando no quarto e a gente estava... E tudo isso está muito vivo ainda. É forte. Fique à vontade, pastor. Se eu chorar, vocês... Fique à vontade, pastor. Fique à vontade. Chorar, não, eu estou chorando já. Fique à vontade. Fique à vontade. Eu lembro que, antes dela levantar, chegou uma pessoa, parou o carro na frente da minha casa, bateu palma e eu saí. E a pessoa perguntou pela minha mãe, logo eu entrei, minha mãe saiu e a pessoa disse, eu senti de Deus de trazer umas coisas para a senhora. E muitas vezes pessoas não crentes, Deus usava. Olha só. E aquela pessoa abriu a mala do carro. Ela encheu a despensa da nossa casa. Aquela provisão durou mais de 2 meses. Uau. Então eu vi isso algumas vezes, Deus fazer. Então eu cresci vendo. Eu quero milagres dentro da lhe fazer uma pergunta também, que eu conheço um pouco da sua história, porque, para quem não sabe, eu sou genro e tenho muita satisfação e muito orgulho de fazer parte dessa família, de aprender todos os dias com o pastor Auri. Ele, além de ser meu pastor, é meu sogro, é também um pai que Deus me deu, e a história dele acaba nos inspirando. Sim. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor já, para a gente entrar nessa área do trabalho, porque uma frase que ele sempre utiliza, que dá para a gente transformar pessoas pela força do trabalho. E eu quero saber do senhor se o que transformou o senhor em verdadeiro trabalhador mesmo, de fato, foi essa situação toda de o pai sair de casa e você ver os seus irmãos naquela situação. Eu acredito, David, que toda prosperidade ela vem pela força do trabalho. Eu vejo isso na Bíblia. Então Deus não criou o homem para ser ocioso. Deus criou o homem para lavrar a terra, para administrar toda a criação. Então o trabalho ele é um princípio bíblico. E é interessante que nosso amigo, pastor Raul, esteve pregando agora recentemente na conferência de jovem, e ele usou uma expressão que eu conservo muito comigo. Ele disse que o trabalho não foi um castigo, mas era
Foi um mecanismo que Deus criou para nos ocupar. O trabalho, ele dignifica o homem. Perfeito. Ele ocupa o homem. E ele, na realidade, o trabalho, quando nós focamos no trabalho, ele nos livra de pecar e de sair do centro da vontade de Deus. Isso foi bem interessante a colocação que ele fez. Mas diante de todo o cenário que eu vivi aí na minha infância, eu vendo tudo aquilo, e eu sempre fui muito observador, apesar de ter ali entre 10 e 11 anos, eu entendia tudo o que estava acontecendo. Então logo eu procurei ser útil para minha mãe, de alguma forma. Eu estudava de segunda a sexta, na sexta-feira eu pegava o último ônibus, ia para Ribeirão, que é a cidade vizinha à minha cidade natal, porque lá em Ribeirão a minha família tinha comércio. Então eu ajudava as minhas tias no sábado, que o sábado era o dia da feira, como nós chamamos lá no Nordeste, era o dia de maior movimento no comércio. Uhum. Então a gente ajudava as minhas tias, eu ajudava minhas tias e ganhava um pouco de dinheiro, ela me dava um pouco de dinheiro, e da forma que eu recebia aquele dinheiro, eu na segunda-feira voltava para casa e eu entregava esse dinheiro à minha mãe, e era a forma de ser útil, para minha mãe, diante de todo aquele cenário, né? E eu posso dizer que desde esse período que eu comecei a sair de casa com esse objetivo de ir trabalhar, ajudar minha família no comércio, porque logo também, naquela época, ainda podia, né? Quando eu fiz 14 anos, eu fui trabalhar. Um vizinho nosso, ele era empreiteiro de obras e fazia obras para o Estado. Ele trabalhava para uma empresa chamada Ancar, que fazia obra para o Estado. E eu comecei a trabalhar com 14 anos. Trabalhava já como se fosse um adulto. É mesmo. Trabalhava para valer de verdade. Então, dos 11 até os 14, a gente procurava fazer sempre uma coisa ou outra, vendia picolé, a gente procurava ganhar de alguma forma um dinheiro, carregava, lá nós chamamos de carregar frete, de alguma forma a gente procurava levar um pouco para aliviar a carga da minha mãe. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque anos 80, 70, 80, até anos 90, pastor, não havia certas restrições para adolescentes, né, pré-adolescentes trabalhar, né? Hoje há muitas restrições. Sim. O que para aquela época era algo que dignificava, né? Algo digno, né? Forjava um homem, Sim. forjava uma mulher. E a gente vê que o resultado daquele trabalho todo que o senhor empregou na sua adolescência, juventude, enfim, fez com que o senhor viesse por um caminho de sucesso. E nós vamos já chegar a isso, né? Sim, isso ali foi o início da minha jornada, eu posso dizer, da minha jornada profissional de trabalho de verdade mesmo, porque ali eu já assumi um compromisso de trabalhar 9 horas por dia, na verdade eu trabalhava 8 horas, porque trabalhava o sábado também, trabalhava e estudava, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Uhum. E isso foi assim durante pelo menos 3 anos. Com 17 anos eu fui trabalhar na usina. Lá é uma região de cana-de-açúcar, então tem muitas usinas, né? Usina que fabrica açúcar, fabrica álcool. Uhum. E eu fui trabalhar no engenho chamado Barbosa, como cabo de transporte, ali entre os 17 e 18 anos. Eu posso dizer que dos meus 11 anos até hoje, eu nunca fiquei um dia sem trabalho. Sem trabalho. Sem ter um compromisso. Até hoje, nunca fiquei. Porque muitas vezes eu não tinha emprego, mas eu tinha trabalho. É aí que as pessoas confundem, né, pastor Auri? As pessoas confundem hoje o trabalho com o emprego com o trabalho, né? Há uma distinção entre um e outro, porque o emprego, de maneira mais formal e direta, é aquele que você está ali registrado na sua carteira, enfim, aquele que você foi lá e conseguiu ser fichado naquele lugar. Já o trabalho não, o trabalho é aquilo que você procura fazer e acha. Claro, de coisa boa, né, David? Por exemplo, se você quiser, sendo da forma mais clara possível, capinar um lote, você vai arrumar um trabalho. Eu vi um rapaz no Instagram que ele ensinou, até encaminhei esse vídeo pro senhor, que ele ensina a pessoas que quiser ganhar dinheiro, ele compra uma paçoca com R$1. Eu vi. Aí ele compra
2 paçocas, vai vender, com isso Vai ele volta, multiplicando. vai multiplicando. Vai multiplicando. Num dia ele faz R$100, desses Trabalho. R$100 ele vai comprar água, e aí em um mês ele garante que ele consegue fazer um negócio. É interessante, eu vi um moço fazer isso, que você está me falando, né? Eu já vi esse vídeo também, você me encaminhou. Mas ele pegou 2 pedrinhas, ele foi no quintal de casa, ele pegou 2 pedrinhas e ele lavou aquelas pedrinhas, deixou aquelas pedrinhas bem bonitas, e ele foi num lugar bem movimentado com aquelas 2 pedrinhas, e ele parava as pessoas e perguntava se as pessoas tinham coragem de comprar aquelas 2 pedrinhas por uma moeda, eu acho que de 50 centavos, cada uma daquelas pedras, porque ele precisava comprar uma paçoca, e dessa paçoca ele precisava fazer dessa paçoca, ele precisava fazer dessa paçoca uma forma dele levar o sustento para a casa dele. E interessante que no final do dia ele tinha, acho que R$275 na livre. Isso é trabalho, né, Sim. pastor? Isso é trabalho. É o que o Sim. senhor falou. Então, dos 11 anos até agora, o senhor sempre procurou fazer alguma coisa para lhe ocupar. E o problema, pastor, é que hoje essa juventude imediata já olha o influencer, olha o Instagram de alguém, aí vê o camarada lá no topo do sucesso, né, e acha que, não, eu tenho que fazer logo alguma coisa para ganhar dinheiro assim, aí procura o caminho errado, procura as apostas, procura os jogos online, procura a droga, porque hoje, até é importante a gente falar, hoje o vício não é só em entorpecentes, estamos indo por esse caminho, por quê? Porque estamos falando de trabalho, né? Para as pessoas conseguirem o sucesso tem que trabalhar. Porém, as pessoas acabam se viciando não só em entorpecente. Hoje, David, um dos maiores vícios está nos jogos online. Tem pessoas vendo. Eu vi uma matéria hoje que foi ao ar, pastor. Uma pessoa aqui em São Paulo, ela uma amiga não pôde emprestar para a amiga dela um dinheiro. A amiga dela pegou pau, pegou um porrete, pegou faca, foi pra cima, tu tem que me emprestar porque eu tenho que jogar naquele jogo lá, né, no jogo online. Tu tem que me dar. Cortou a amiga toda, enfim. Então as pessoas estão se viciando porque querem o dinheiro fácil, não querem o trabalho. É interessante, só como exemplo, só para vocês entenderem, quando eu falo que eu podia ficar sem emprego, mas não sem trabalho, entre o intervalo entre um emprego e outro, né, uma coisa que eu aprendi lá, que se eu fosse no rio, tirasse a areia do rio, a areia lavada, olha aí. E lá a prefeitura, ela fazia muito aquele calçamento, era, né, o paralelepípedo, né? Calçamento de paralelepípedo. Daquela areia. Isso, com aquela areia. Então eu aprendi, nós compramos com muita dificuldade. Compramos uma câmara de ar de trator, fizemos um tablado, e entre um emprego e outro a gente ia para o rio. Eu amarrava uma corda na cintura. A visão de empreendedor do homem. Amarrava uma corda na cintura e a gente tirava a areia lavada, colocava em cima daquele tablado, levava aquele tablado, né, lotado de areia até a margem do rio. Ali a gente paliava aquela areia e fazia aquele montão de areia. A gente tinha mais ou menos a média de 5 metros, que era a cada 5 metros a prefeitura comprava. Então com isso a gente tirava areia, vendia areia para a prefeitura mandava o caminhão dela ir lá, e a gente fazia um vale, no final de semana, na sexta-feira, passava lá e recebia. Já era algo para complementar a renda ali, né, pastor? Era pouca coisa, mas aquela pouca coisa que a pouca coisa para quem não tem nada é muito. É verdade. É muito, então, e tudo que nós fazíamos durante toda a minha infância, adolescência e parte da juventude, o dinheiro que eu recebia, eu não tirava nem as moedas. Eu levava e entregava para minha mãe, que vocês vão ver também lá no documentário. Perfeito. Eu trazia o envelope e entregava na mão dela, porque muitas vezes era a única fonte de renda que a minha família tinha, era aquele envelope, aquele dinheiro. Minha mãe sempre trabalhou muito vendendo. Ela acabou se tornando uma sacoleira, né? Vendia Avon, vendia Natura, vendia Boticário, mas não era suficiente para manter uma família com tanta gente, né? Meus irmãos mais velhos logo também casaram, foram viver a vida deles, e eu fiquei como mais velho dentro de casa para auxiliar a minha mãe. E isso até os 18 anos. Como eu assumi responsabilidade muito cedo, também casei muito cedo, eu casei com 18 anos. Olha aí. Pastor, então, quando foi que o senhor começou a perceber
que o senhor podia conquistar uma vida melhor para sua família. Quando foi essa virada de chave? Foi quando o senhor decidiu, não, eu vou para a cidade grande, eu vou para São Paulo, porque lá Deus tem alguma coisa para mim. Como é que foi para o senhor chegar aqui, pastor? Bom, isso é uma pergunta bem interessante, porque com todo esse sofrimento, nós ficamos muito unidos. A nossa família era muito unida. Eu lembro muito bem, a gente chegava em casa, muitas vezes, né? Minha mãe está lá deitada e aquele monte de filho pulava na cama e ficava todo mundo em volta da minha mãe. E isso já, a gente até, já adulto, fazia isso, ela ficava lá, parecia aquele monte de bichinho, e a gente brincava de que era igual o bicho de ruma, né? Ficava tudo junto à minha mãe, e o sofrimento nos uniu muito, nós sempre fomos muito unidos. E na minha trajetória, eu nunca imaginei um dia me separar da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos. Como falei para vocês, eu casei jovem, casei cedo. E quando eu casei, eu trabalhava na usina Pedrosa. E naquela ocasião, o meu emprego era a única fonte de renda que a gente tinha naquele momento. Eu recebia, chegava em casa, entregava um envelope para minha mãe, e era a única fonte de renda que nós tínhamos naquele momento, quando eu casei. Porque eu casei e não fui morar na minha casa. Eu já tinha minha independência, eu tinha o meu quarto, né? Porque eu era, vamos dizer, eu era o provedor principal, oficial da minha família, que era o único que tinha um trabalho registrado, era eu naquele momento. Sim. Então eu era o mantenedor da minha família. E quando fui para casar, eu conversei com a minha mãe, eu não tinha condições de sair da minha casa e ir, aliás, isso não passava da minha cabeça, sair da minha casa, largar minha mãe com os meus irmãos e viver uma vida, agora eu vou ver a vida com a minha esposa, e isso jamais passou pela minha cabeça. Então eu falei com ela, né, como jovem eu precisava casar, até pelas necessidades que a gente tinha como jovem, e falei que moraria com a minha esposa no meu quarto, teria minha independência ali, mas morando todo mundo junto. E minha mãe aceitou, né, essas coisas de mãe, ela aceitou. A minha esposa Adriana também, isso é tema para um outro podcast, ela tem uma história de vida triste por um lado, mas maravilhoso pelo outro lado, porque Deus ele escolhe antes da gente ser formado no ventre, Deus ele já nos escolhe, foi assim com a Adriana, foi assim comigo. Então Deus nos uniu, né, com um propósito. O tema do podcast é vida, propósitos, né? Amém. Então, nós fomos morar com a minha mãe. E quando assim que eu casei, eu fiquei desempregado. Ué, Terminou a safra. como é possível, pastor? Terminou a safra daquele ano e a usina fez um corte de funcionários e eu acabei saindo naquele corte. Mas tudo isso já era o trabalhar de Deus, a gente não sabia, não tinha noção, nós não tínhamos noção do que viria pela frente. E é interessante que eu nunca tive família materna nem paterna em São Paulo, mas naqueles dias, uma tia, por parte do meu pai, tia Lindalva, ela tinha vindo para São Paulo, fazia pouco tempo que ela estava em São Paulo, e ela logo voltou para Pernambuco, naqueles dias que eu fiquei desempregado, ela chegou e ela me fez um convite. Eu estava desempregado, ela me fez um convite para vir para São Paulo. Confesso que, naquele momento, né, eu estremeci, porque eu nunca imaginei sair da minha casa, do meio da minha parentela. Eu fui criado no interior, que tinha 12 mil habitantes, Nossa. Próximo da capital, mas tinha 12 mil habitantes. Era uma realidade bem diferente. Totalmente. Naquela ocasião, talvez Recife não tivesse 1 milhão de habitantes. Era a cidade maior que nós conhecíamos, que eu estava sempre ali em Recife, que a minha família, parte de mãe, morava todos em Recife. Aquele convite, de certa forma, mexeu com a minha estrutura. Mas eu fui educado desde muito cedo, que o cristão ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Desde muito cedo eu fui ensinado que todas as nossas decisões têm que ser levadas ao altar. Amém. E eu lembro que uma sexta-feira, à tarde, eu saí de casa
falei para minha esposa e falei para minha mãe. Eu falei, eu vou no ciclo de oração na congregação Luiz Braga. A congregação Luiz Braga era, aliás, ainda é uma congregação do tempo matriz ali em Cortês. E o ciclo de oração, nós tínhamos 2 períodos, começava às 5 horas da manhã e até meio-dia, aí tinha uma pausa de meio-dia, de 11h30 até 1h da tarde, depois voltava 1h da tarde e até às 16h30. E eu fui no segundo período. Eu falei, eu vou para o ciclo de oração em busca de uma resposta. Se Deus falar comigo, então eu vou para São Paulo. Se Deus não falar comigo, eu fico aqui. Então, eu fui com esse propósito, buscando uma resposta da parte de Deus, mas a resposta que eu queria ouvir é que Deus iria abrir as portas para mim lá. Que Deus iria nos fazer prosperar lá. Essa era a resposta que eu queria. E foi interessante que o ciclo de oração aconteceu normalmente, mas na oração final, até a oração final, Deus não havia falado comigo. Porém, a irmã Socorro, que já dorme no Senhor naquela tarde, parece que eu estou vendo aquele momento, na oração final. Um jovem eu pesava 66 quilos, 1,76 m, com 66 quilos, bem magrinho, e eu estava assim sentado, lá para cá, eu acho que no quarto banco, e a irmã Socorro, na oração final, ela disse, eu não posso terminar este culto, esse trabalho, sem falar para um moço que veio aqui em busca de uma resposta da parte de Deus. Olha aí. Deus manda te dizer, vai que ele tem preparado tudo para você, porque assim como ele tirou Abraão da sua terra, da casa dos seus pais, do meio da sua parentela, ele está fazendo com você e vai cuidar de você naquele lugar. Eita, Jesus. Meus irmãos, aquela palavra veio como se fosse uma flecha de fogo, que ela veio, impactou-se no meu coração, eu estava em pé, eu sentei e chorei copiosamente. Meu Deus, pastor. Na verdade, me faz lembrar a canção da Midian Lima, não sei se me alegro ou choro. Então, eu quando saí dali daquele culto, aquela congregação é bem próxima à minha casa, e eu fiquei pensando durante o caminho, como é que eu vou falar para minha mãe? Veja que Deus tremendo. E naquele caminho eu fui pensando como eu iria falar para minha mãe. Mas quando eu cheguei no terraço da minha casa, que eu abri o portão, minha mãe estava na cozinha, lavando louça, e ela veio chorando de lá para cá. Jesus. Ela me abraçou. É forte. Ela me abraçou chorando muito. E eu perguntei, por que a senhora está chorando? Ela disse, porque Deus falou comigo que vai te levar para bem longe. Eita, Senhor. Antes de eu abrir a minha boca, Deus já havia preparado o coração da minha mãe. Enquanto ele falava comigo na congregação Luiz Braga, o Espírito Santo de Deus falava com ela na cozinha da minha casa. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Olha o Deus que nós servimos, David. 15 dias depois, estava eu embarcado e chegando na cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo. Olha só. Foi assim que cheguei aqui. O senhor chegou em que ano aqui, pastor? De 94 para 95. 95 para ser mais. E aí que começou, de fato, a jornada. Porque pensa que chegou aqui ia ser tudo fácil, né? Que a promessa de Deus, às vezes, quando Deus faz a promessa pra gente, a gente pensa que já vai ser amanhã. Ou vai ser hoje. Ninguém entende o processo, né? Quando Davi ele foi ungido, ainda demorou um tempo para cumprir a promessa. Bom, pastor Auri, nós vimos aqui a sua trajetória toda do Nordeste, né, Cortês, Recife, até chegar em São Paulo, chegamos em São Bernardo. Agora eu quero que o senhor conte um pouco para a gente como foi a sua chegada de São Paulo até o Grupo ARC. Como foi toda essa trajetória e em que momento o senhor teve aquele despertar que você diz, poxa, é isso aqui que eu quero fazer e é isso aqui que vai dar certo? Bom, pastor Adas, falar que
são 23 anos e 7 meses, para ser mais preciso. Falar de um período tão longo, né? Uhum. Mas eu vou tentar sintetizar, mas de forma bem sintetizada mesmo, para a gente, senão esse podcast iria demorar pelo menos 23 anos. pelo menos umas 24 horas de pastor. história e de experiências vividas. Porque quando Deus falou comigo lá, na congregação Luiz Braga, pode ser que fique aquela conotação de que chega lá, Deus vai nos abençoar, as coisas vão acontecer e logo nós ficaremos, né? Logo nós iremos prosperar. Primeiro, quando vim, eu vim sozinho. Minha esposa ficou e eu vim até porque eu não sabia o que iria enfrentar por aqui. A princípio eu vim com essa minha tia, mas logo ela voltou, só que antes dela voltar para Pernambuco, né? A minha esposa chegou aqui 2 meses depois que eu cheguei, a minha esposa veio para cá, porém, eu vou partir do momento que nós chegamos aqui. 8 dias depois que eu cheguei aqui, eu estava desesperado. Eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém, e eu precisava arrumar um emprego. Mas como que você arruma um emprego? Sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, sem conhecer o lugar. Só Deus. Então veja que eu era um moço. Alguém pode pensar, puxa, mas era um moço com 18 anos. De 18 para 19 anos. Nossa. Hoje, 18, 19 anos é uma criança. Mas naquela época eu já era um homem para tudo na vida, eu já era casado. Eu precisava. E um dia eu saí de casa sem destino. E tomei um ônibus, eu vim até o terminal do Piraporinha, porque quando eu vim morar em Diadema, não vim morar diretamente em São Bernardo. Diadema era o lugar onde os migrantes iam morar, né, que era o lugar mais barato para morar. Então nós morávamos em Diadema. Eu saí de Diadema, peguei um ônibus, fui até o terminal do Piraporinha, peguei um outro ônibus. Eu fui parar na beira da represa, lá no Alvarenga. Perdido. Imagina. Que eu não conhecia. Jesus. E fiz o caminho em volta, me perdi de novo, fazendo o caminho em volta. Não tinha Waze, não tinha Google Waze, Maps, que Google, não que tinha, nada, que é não tinha isso? nada daquilo. Aquilo lá era, isso aqui é coisa mais recente. Então, eu me perdi de novo. E nisso que eu me perdi, pedi parada do ônibus e disse, já passei do ponto, eu vou voltar caminhando. Aí eu encontrei num poste lá um aviso que precisava de ajudante serralheiro aqui na Atlântica, na Avenida Atlântica, aqui em São Bernardo do Campo. Eu peguei aquele endereço e procurei saber como que fazia para chegar nesse endereço. Aí me ensinaram que tinha que vir até Piraporinha, pegar o trólebus. Mas o que é trólebus? Eu não sabia o que era trólebus. Aí é um ônibus que tem a sua faixa exclusiva e tal. Resumindo, no outro dia, 4 horas da manhã, eu levantei, 4h30 saí, 4h40 peguei o primeiro ônibus. Adivinha? Me perdi de novo. Jesus. Me perdi de novo. E interessante que aí eu desci na parada Jardim do Mar, saí caminhando, peguei a Avenida Kennedy, desci na Avenida Kennedy e parei na frente de uma grande terraplanagem. Eles estavam preparando ali o terreno para a implantação de um Carrefour. Olha. Que é o Carrefour do Marco Zero. Está entre a Avenida Kennedy e a Avenida Vergueiro. Ali na frente, ali o Marco Zero de São Bernardo do Campo. Então o Carrefour estava sendo construído ali. Eu cheguei exatamente naquele período. E quando eu vi aquela terraplanagem ali, eu falei, opa, aqui com certeza. Mas era muito cedo. Era por volta de 6 horas da manhã. E é um conselho que eu deixo também para os jovens de hoje. Os jovens de hoje dormem muito. Eita. Os jovens de hoje, eles trocam o dia pela noite. Eles não têm rotina, eles querem ficar até 1 hora, 2 horas da manhã nas redes sociais, e no outro dia querem dormir até meio-dia. Eu nunca, até hoje, eu tenho dificuldade para dormir, porque eu nunca fui dormir oco. O adolescente dorme muito. Falei, bom, esse é os adolescentes de hoje. Os adolescentes da minha época lá tinham rotina, tinham que trabalhar. Né? E tinha que trabalhar. Perfeito. Então eu sempre acordei muito cedo, até hoje. Meu hábito ainda é de acordar. Hoje eu durmo melhor do que eu dormia lá atrás. Até pelo momento da vida que eu estou vivendo hoje, eu estou tentando me adaptar, aí desacelerando, porque eu sempre fui muito agitado. Então hoje eu estou tentando, estou trabalhando no meu psicológico, para ir desacelerando, né? Para ver se eu tenho um pouco mais de descanso na minha vida. Difícil, né, pastor? Difícil. Mas uma vida inteira de muito trabalho. Até hoje, quando eu menos trabalho, eu trabalho 12 horas por dia, até hoje. Né? Mas eu amo fazer isso. Para mim, o meu trabalho, eu não trabalho
para mim o meu trabalho, ele é, como que eu posso dizer, é um hobby. Fazer o que eu amo, para mim não é trabalho, é um hobby, né? Uau, show. Então, eu cheguei naquele lugar ali e fiquei. E foi por volta das 7h40, 8 horas, foi chegando um monte de gente e foi ficando ali. Até porque quando eu cheguei aqui tinha uma crise, havia um desemprego muito grande. Uhum. E as pessoas ficavam procurando emprego. E naquela ocasião eu fiquei ali, quando foi por volta das 9 horas, o funcionário de uma empresa, ele saiu lá fora e disse: eu preciso de 2 ajudantes. Mas aqui tem mais de 20. Aí ele chamou a pessoa que estava na frente, um rapaz estava na frente, inclusive ele morava lá no Alvarenga, morava no Orquídea, e eu estava mais para trás, ele olhou e falou: ô rapaz, você aí? E eu fiquei olhando de um lado para o outro, não acreditava que era comigo. Você, magrinho, você aí, magrinho. Aí eu levantei: você mesmo. Aí ele disse: você não é vaga para ajudante? Eu falei: sim. Então, entra aqui, vem cá. Aí eu entrei, mas parecia que eu estava entrando no céu, naquela portaria. Aí ele olhou e falou: olha, vaga para ajudante é para começar hoje. Tem disponibilidade? Eu falei: agora mesmo. Estou aqui. Aí ele disse: mas não tem uniforme. Uniforme eu tenho que trabalhar com a roupa que você está aí. Eu falei: não tem problema. Aí ele olhou para o meu pé e falou: qual que é o número do teu calçado? Eu falei: 41. Eles têm uma bota 39. Eu digo: essa dá. Oh, Jesus. Eu digo: essa dá. Senhor amado. Imagina no final do dia como é que estava meu calcanhar, né? Senhor. Imagina, em carne viva. E a ponta dos dedos também. Meu Deus. Deus o livre. Uma bota com biqueira de aço. Eita, Jesus. Normalmente a gente pega um número a mais. Naquela ocasião eu peguei 2 números a menos. Senhor. Mas eu não queria era perder a oportunidade de trabalhar. De trabalhar. E vou lhe dizer que foi um começo difícil. Porque lá na usina onde eu trabalhava com caderneta na mão e uma caneta. Olha aí. Aqui eu fui trabalhar de ajudante de instalações. Não tinha. Hoje, na empresa, nós temos caminhão-moque, temos equipamento, temos plataforma, temos tantos equipamentos, ninguém hoje pega peso nenhum. Uhum. Naquela época era tudo no braço. E eles tinham descarregado umas carretas de tubo ali no estacionamento e tinha que tombar esses tubos para trás da obra. Eles iam fazer a terraplanagem ali. E eu passei pelo menos uns 3 a 4 dias só carregando tubo nas costas. Jesus. O menino magrinho. Até hoje eu tenho o ombro deformado. Quem pega tem o ombro deformado, até hoje. Os meus pés, o meu calcanhar ficou em carne viva. E a pessoa que era o meu par, era um negão que tinha quase 2 metros de altura, forte, eu magrinho, e ele começou a ficar com dó de mim. Ele falou: não, rapaz, eu vou falar com o encarregado para mudar você, para mandar outro para cá, porque ele começou a ver, aqui começou a rever sangue. No final do dia eu tinha que molhar para tirar a camisa. No final do dia. Jesus amado. O meu calcanhar, eu estava andando, mancando, igual cavalo puxando estrupiado. A perna, pastor. Jesus. E ele ficou com dó, eu falei, e eu, bruto, porque nordestino normalmente é bruto, eu falei para ele algumas vezes, eu falei: faça a sua parte, que eu faço a minha. Eu não estou lhe pedindo arrego. Pega o seu lado que eu pego o meu. Não tem que falar nada com o encarregado. Rapaz. E foi um batismo dolorido aqueles dias. Mas resumindo, para encurtar bem esse testemunho, né? E essa fase da sua vida. E essa fase, né? Em pouco tempo eu era chefe da pessoa que tinha me admitido. Em pouco tempo. Glória a Deus. Logo Deus foi abrindo a minha mente e eu meio que... Até hoje eu sou meio que um autodidata. Uhum. Tinha muita facilidade de aprender. Uhum. Até hoje eu acho que ainda eu tenho essa facilidade. Um pouco menos pela idade, mas naquela época eu tinha muita facilidade de aprender as coisas. Com 2 meses que eu estava trabalhando, eu mandei buscar a minha esposa, ela veio, nós começamos a nossa vida no colchão emprestado, que minha tia me emprestou, num cômodo talvez um pouquinho maior que essa sala, mas não tinha acabamento, o piso era grosso, o teto não tinha reboco, as paredes não tinham reboco, e o banheiro era compartilhado fora. Nossa. Eu tinha pelo menos as 4, 5 famílias que compartilhavam o mesmo banheiro. Já pensou? Foi assim que comecei a minha história aqui em São Paulo.
E nessa Jesus. história foram 23 anos e 7 meses, porque nessa empresa que eu comecei como ajudante, logo que eu comecei a ascender aos cargos de liderança, eu me tornei uma pessoa especialista naquilo que a empresa fazia. Eu fui convidado a integrar, eu fui convidado para me tornar sócio da empresa. Eu orei 2 anos até que isso se concretizasse de verdade. E do dia que nós entramos como ajudante até o dia que, por orientação divina, eu encerrei aquela sociedade, foram 23 anos e 7 meses. Uma vida inteira. Espera aí, pastor. Então nós estamos falando do menino que chegou com 18, 19 anos em São Paulo e ficou na fila do trabalho. Sim. O menino que se tornou sócio da empresa. Sim, me tornei sócio daquela empresa. Só Deus faz isso, né, David? Me tornei sócio daquela empresa. Tenho o maior carinho pelo meu antigo sócio. Para mim era meu irmão mais velho, até hoje. Tenho o maior carinho por ele. Apesar da vida hoje ter nos levado por caminhos opostos, ele está hoje aposentado. Louvo a Deus pela vida dele. Para mim foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida para mim ser quem eu sou hoje, e da mesma forma também nós somamos, eu tenho certeza, se você perguntar para ele quem é Amém. o Aurir, né, ele vai falar quem sou eu, de fato. Amém. Encerramos a sociedade, mas permanecemos amigos, não tivemos nenhum conflito, até porque quando chegou o tempo de Deus, daquela caminhada, eu fiz igual Abraão fez com Ló. Sentei, coloquei a terra diante dos olhos dele e disse: a decisão é sua, o que você quiser fazer, você faça, mas caminhamos até aqui. Não quero jamais terminar, nós somos amigos, vamos continuar amigos, não quero terminar a sociedade com inimizade, nem quero ir para um tribunal para nós definirmos quem vai ficar com o quê. O que você quiser, eu quero. Eu assino, tínhamos 2 CNPJ, falei, quiser ficar com os 2, você fica. A decisão é minha de sair, aliás, né? Sou eu que estou querendo encerrar a sociedade, então, mas tudo isso, foram alguns anos, o Senhor Deus me preparando para esse momento, né? Tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito, foi um novo recomeço, porque Deus, que é onisciente, um Deus que escreve o fim desde o princípio, Ele permitiu que nós estivéssemos juntos até aquele momento, mas a partir daquele momento Deus tinha um caminho diferente para mim e para minha família. Então o senhor já encerra um ciclo que durou 23 anos. Sim. E como foi então o start da ARC, pastor? Como foi para iniciar esse novo ciclo? Então, foi fechando um ciclo e iniciando outro ciclo. Esse CNPJ do Grupo ARC, hoje é o Grupo ARC porque nós temos mais de um CNPJ. Mas o CNPJ principal é aquele CNPJ lá de trás da sociedade. Uau! O meu antigo sócio, ele ficou com um CNPJ onde tinha todo o patrimônio, nós enfrentamos uma crise muito grande com a Lava Jato e as crises que se instalaram no país. Nós tínhamos, naquela ocasião, tínhamos 550 funcionários. Né? Esse ano já era 2016. Esse ano já era 2015 para 2016. Nós tínhamos ali, acho que 550 funcionários. Imagina que nós tivemos que mandar... nós baixamos para menos de 100 funcionários naquela ocasião. Então a crise, ela nos pegou em cheio. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Amém. Deus nunca deixou faltar nada. Nós enfrentamos toda a crise. Nunca deixamos de pagar um boleto. Nunca pagamos um boleto atrasado. Nunca deixamos de pagar uma rescisão de um colaborador que a gente tenha dispensado. E foi um momento muito difícil, porque eu chorava muito. Na realidade, eu me preparava antes. Eu chorava bastante na minha sala, antes de começar a dispensar o pessoal, porque não tinha obra. Imagina, a gente tinha um volume grande de obra e daqui a pouco, em função das crises, a gente não conseguia fechar mais novos contratos e muitos funcionários tinha que dispensar. E a gente tinha funcionário que estava ali há muitos anos.
Tinha funcionário mais antigo na empresa do que eu mesmo. Uau. E que eu acabei virando patrão deles, né? Mas eu sempre fui muito ligado ao lado humano das pessoas, né? Eu nunca fui muito corporativista, fui mais ligado a se importar com isso, o capital humano da empresa, com pessoas, com família, sempre fui muito ligado a isso. Então eu sofri muito naquela ocasião para mandar alguns funcionários embora. Tinha uns que para a gente mandava sem nenhum peso, mas tinha outros. Imagina, tu conhece o filho, tu conhece o neto do cara, tu conhece a família toda, tu vai no churrasco, ele vem na tua casa, e como que você faz? Então é difícil, é um momento difícil. Nossa. É um momento muito difícil. Então, quando nós fechamos esse ciclo, nós iniciamos, né, um outro ciclo, que foi o Grupo ARC. Aí a gente vai ter que fazer um outro podcast para falar do início de todos os desafios para o Grupo ARC ser quem ele é hoje. Mas, para a gente fechar aqui esse podcast, eu sei que a gente tem um tempo limitado, aí é onde a pergunta que você me fez, né? Quando Deus, depois do encerramento desse ciclo, o início do novo ciclo, quando Deus ele começou novamente nos abençoar, e a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. É verdade. Logo, eu senti o desejo no meu coração de institucionalizar de fato aquilo que a gente já fazia lá atrás, mas desde muito cedo. Eu aprendi a ter essa responsabilidade social, moral e espiritual, né, com Jesus. Porque todos os meus negócios, todas as minhas decisões em toda a história da minha vida, não houve nenhuma decisão que não tivesse sido pautada pelas Escrituras Sagradas. Porque eu entendo que não tem como separar vida secular e vida espiritual. As duas é uma coisa só. Amém. Muita gente hoje quer separar vida espiritual e vida secular. Não se separa vida espiritual e vida secular. É uma vida só. Quando você serve a Cristo, é uma única vida. Porque tudo que você faz, desde a hora que você abre seus olhos até a hora que você fecha os olhos para ir dormir, você faz para glorificar a Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, desde que eu saí de casa, que eu nunca deixei de cumprir minhas obrigações com a minha mãe. Eu aposentei a minha mãe muito antes dela ser aposentada legalmente pelo Estado. Graças a Deus. Eu aposentei a minha mãe. Eu nunca deixei de mandar para minha mãe, ela tinha ali uma ajuda de custo todo mês. Porque quando eu vim para cá, eu trabalhava para me sustentar minha casa aqui, mas também mandar o necessário para minha mãe não sofrer, para meus irmãos não sofrerem. Então esse foi meu lema. Se alguém tivesse que sofresse eu, mas não a minha família. Então quando Deus começou de fato a prosperar a empresa, eu falei, bom, por que não devolver isso de alguma forma? Sendo que eu sou apenas um mordomo do que Deus confiou a mim. Nós não temos nada. Tudo pertence a Deus. Glória a Deus. E Deus enxerga em nós uma capacidade para administrar aquilo que é seu. Porque tem pessoas que acham que eles têm alguma coisa. Nós não temos nada. Não somos apenas mordomos. Mordomo que ele confiou a nós. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo que nele Salmo 24. Agora, se eu tiver estrutura para administrar aquilo que é do Senhor, o céu é o limite. Amém. Se o dinheiro será para mim um meio e não um fim, então o céu é o limite. Agora, Deus não vai me dar mais do que aquilo que eu tenho capacidade de administrar. A gente vê isso na parábola dos talentos. A um foi dado quantos? Né? Foi dado 5, a outro foi entregue 2, e a um foi entregue 1, e a outro foi entregue 1. Então, de acordo com a sua capacidade de administrar, conosco não é diferente. Então, Deus nos capacita, aliás, Deus ele entrega de acordo com a nossa capacidade de administrar. Até porque, pastor, Deus não vai dar um carro para quem não tem carteira, né?
Tem gente que ainda não recebeu porque ainda não tem condição de administrar, de cuidar, e enfim. Pastor, e para a gente já estar encaminhando aqui para o fim dessa conversa, uma conversa muito boa, né, David, com nosso líder, por que não dizer também chamá-lo de mentor, um exemplo para nós, de ser humano, de líder espiritual. Pastor, quando foi que surgiu a ideia de criar a rede de empreendedores inseridos na obra missionária? Quando foi que surgiu essa... Foi exatamente após... O Reinon, o famoso Reinon, gente. O Reinon. Logo após, né? Logo após essa separação da antiga sociedade e o início de um novo ciclo, quando Deus ele começou, de fato, a nos prosperar, logo eu senti a necessidade de fazer com que essa prosperidade chegasse também a outras pessoas. Nós já tínhamos o hábito de ofertar no campo missionário, eu já tinha doado alguns veículos, nós mandávamos ofertas voluntárias, assim, esporadicamente, né, para o campo missionário, famílias carentes, famílias necessitadas, viúvas. Mas isso não começou, eu posso dizer, a gente está falando da institucionalização do projeto Reinon. Só deixou formal o que o senhor já fazia antes. Isso, na realidade, a gente só organizou aquilo que nós já fazíamos antes. Perfeito. Antes. Eu lembro que na primeira igreja que nós pastoreávamos, né, o Aminael, meu irmão, ele lembra muito bem disso, até hoje ele fala que essas lembranças ficaram gravadas na memória dele. A gente ia visitar aquelas famílias e quando eu percebi a necessidade das famílias, eu era um assalariado. Muitas vezes eu não tinha nem para mim mesmo, nem para minha casa, porque eu sempre trabalhei para sustentar a minha casa e mandar uma ajuda para minha mãe, para aqueles que tinham ficado lá. É óbvio que logo, tempo depois, veio o Aminael morar comigo, né? Esses meus irmãos são meu braço direito e esquerdo, são irmãos mais chegados, são amigos mais, são irmãos, sim, são amigos mais chegados gente que irmãos. Eu tenho irmãos, né, que são meus amigos. Abimael e Aminael são... Poxa, não tem como não ser amigo de Abimael e Aminael. Exatamente. Então, aqui se você pisar no pé de um, o outro vai sentir a dor do mesmo jeito, de qualquer um dos três. Por quê? Eles são parte de mim, eu posso dizer que eles são parte de mim. Amém. Né? Então, louvo a Deus pela vida deles. Então, a gente tinha aquele hábito de compartilhar o pouco que nós tínhamos, compartilhar com aqueles que tinham menos. Minha esposa e meus filhos, eles ouviram muitas vezes de mim, e ela, às vezes ela reclamava, dizia, eu estou comendo essa pizza, mas essa pizza está amargando na minha boca. Então você fala isso. Porque qual que era o meu lema? Eu falava o seguinte, na minha casa tem arroz e tem feijão. E à noite eu vou comer pizza, e se eu sei que o meu irmão não tem arroz e feijão, então o dinheiro de eu comprar aquela pizza, eu vou doar para meu irmão, para ele ter arroz e ter feijão. Oh, Jesus. Eu sempre falei isso desde muito cedo. Eu dizia, se eu tenho o necessário para mim, para minha família, e eu vou gastar o pouco de dinheiro que eu tenho a mais com aquilo que é supérfluo, eu digo, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou mandar para uma família eu vou doar para uma família que não tem arroz e não tem feijão. Provérbios 3:25, a alma generosa prosperará. Mas eu fazia isso, mas sem nenhuma intenção. Sim, sim. Era um princípio. Não, quem lhe conhece sabe disso. Era um princípio. Verdade. Eu fui ajudado, eu falei para vocês no início, como nós fomos ajudados por pessoas, muitas vezes, que não eram nem cristãos. E Deus usava pessoas que iam lá e nos ajudavam. Aquilo ficou semeado na minha vida, e hoje eu me sinto na obrigação, porque eu falo que o Evangelho de Jesus Cristo implica em nós uma responsabilidade, olha só, social, moral e espiritual. Nós falamos um pouco no livro a respeito dessa responsabilidade que nós temos, porque seguir Jesus é seguir os seus exemplos. E você enxerga essas qualidades em Jesus, essa preocupação que Jesus tinha com o social, em alimentar a fome do faminto, em curar aqueles que estavam enfermos, ressuscitar o filho de uma viúva. Para um pouquinho, pensa
no social, no trabalho social que Jesus fazia no seu ministério. Então o Reinon, ele está inserido dentro de tudo isso, né, pastor? É a formalização daquilo que o senhor já fazia. Isso, é a formalização. Então, nós organizamos para fazer isso. E qual que é o objetivo principal? Porque eu sei que Deus, ele tem abençoado muitos de nossos irmãos. É fazer com que esses irmãos eles tenham essa consciência, essa responsabilidade que nós temos em promover o reino de Deus. Por isso que rede de empreendedores inseridos na obra missionária. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma que liga esses empreendedores do reino de Deus, essas pessoas que receberam o talento para administrar, para fazer negócio, pessoas que têm a capacidade de influenciar outros, porque o campo missionário, nós acostumamos, e o missionário muitas vezes que vai para o campo, ele acostuma em só receber, viver de oferta, viver vendendo a imagem da miséria na África, e isso. Eu sempre achei isso uma coisa terrível. Eu falei, o nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Você distribuir renda, eu acho que isso é importantíssimo, mas você tem que não só entregar o peixe, mas ensinar a pescar. Mas ensinar a pescar. Perfeito. Ensinar o campo, aliás, ensinar o campo missionário a se desenvolver, o missionário a se desenvolver. Por que que na África, os chineses vão lá na África e eles plantam na África e eles tiram riquezas da África e o africano ele morre de fome? Será que não tem nada de errado com isso? Oh. Então, o projeto Reinon nasceu com esse propósito, conscientizar pessoas que receberam esse talento para empreender, administrar, ou seja, aplicar esses esforços também na obra missionária, no reino, porque você amontoar tesouros no céu, 6,19 de Mateus, onde a traça e o ferrugem não consome, como que faz isso, pastor Adlas? Como faz isso, David? Como é que nós fazemos isso? Amontoar tesouros nos céus? Será que é mandar um cheque, mandar um pix lá para o céu? Não tem como. É usar toda essa estrutura, essa capacidade que Deus nos deu e todas essas dádivas que nós recebemos do Eterno, canalizar isso com o propósito de promover o reino de Deus. E eu digo que tem tanto crente que tem dificuldade para entender o princípio da lei da semeadura. Eles têm dificuldade de entender o princípio de dízimo e de oferta. Não, é difícil. E eu falo que dízimo e oferta é coisa de novo convertido. Porque o crente maduro na fé não é dízimo e oferta, que é o princípio, tudo isso aí. Que ele tem. E tem pastor, que ser canalizado, dirigido, direcionado para promover o reino de Deus. E me diga uma coisa, pastor, para os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo, os inscritos, os novos inscritos, que desejam conhecer ou até mesmo aderir a esse projeto chamado Reinon. Me diga uma coisa, o Reinon é algo restrito à ARC, restrito à MSBN, ou alguém que está nos assistindo, um empresário, um empreendedor, pode chegar e dizer assim, olha, eu quero participar desse projeto. Como é que faz para alguém participar do Reinon em si, pastor? O projeto Reinon não é uma denominação, não é um projeto de uma denominação, é um projeto de reino. Nós temos pessoas hoje cadastradas no projeto Reinon, que não professam, ou seja, eles não são membros de uma igreja, mas eles mandam uma oferta, todo mês eles mandam uma oferta, porque eles acreditam na visão de reino. Perfeito. Então o Reinon, na realidade, ele está muito além de uma instituição, é um projeto de reino. Qualquer pessoa que queira promover o reino de Deus, eles podem sim se cadastrar no Reinon, ou seja, mas ele pode se cadastrar, ele é somente oferta? Não, ele pode servir. Nós temos psicólogos que estão cadastrados no projeto Reinon que dão assistência, médicos, temos dentistas, nós temos profissionais de saúde, nós temos advogados, nós temos... Por quê? Servir o reino... só dar dinheiro. É só dar dinheiro. Não, é servir o reino com tudo que você é, com tudo que você tem. Quer dizer, então, pastor, se a pessoa que está nos assistindo agora
tem um dom, tem um talento e tem um negócio, ela pode ajudar a obra missionária com aquilo que ela tem, é isso? Ele pode, e não só pode, como ele deve. Eu brinco lá na igreja, eu falo o seguinte, eu como investidor que nós somos, na realidade, Deus fez coisas grandes com a gente. Então, hoje nós temos alguns negócios, temos acesso a muita informação. Então, eu brinco lá na igreja, eu digo que não existe nenhuma ação que dê mais retorno para o investidor do que as ações do reino de Deus. Glória a Deus. Tem gente hoje, infelizmente, tem muitos líderes religiosos e muitos cristãos, mas sobretudo os líderes, que eles, mas conforme também já estava escrito, que eles fazem do evangelho um meio de vida. Eles estão fazendo desse evangelho um meio de vida para eles, para os amigos deles, para os familiares deles. Sim, e sim. Eles fazem desse evangelho um meio de vida. É nítido isso. Só que Deus nos chamou para andar na contramão desse sistema. Amém. Porque nós fazemos da nossa vida o evangelho, uma carta aberta e lida por todos os homens. Enquanto pessoas estão fazendo desse evangelho para tirar dinheiro desse evangelho em benefício próprio, nós tiramos dinheiro e recursos e, diga-se de passagem, uma soma relativamente boa de dinheiro para promover o reino de Deus. Nós colocamos tudo à disposição. Eu não tenho nada hoje aqui na empresa que eu digo que é meu. Tudo é do reino. O reino precisou estar à disposição do reino. É óbvio que Deus me deu uma mente sadia e sã, eu preciso administrar com sabedoria. Ou não? É claro, é claro. Eu preciso administrar com sabedoria e fazer dos meus negócios, das nossas empresas, instrumento para abençoar o reino de Deus aqui nessa terra. Esse é o princípio. Não existe nenhuma sociedade melhor, não existe nenhum sócio melhor do que Jesus. Então é isso. A gente tem muita coisa para falar, mas... Deus, a gente vai encaminhar para o final agora, e eu quero fazer um quadro aqui, de sempre quando a gente receber um convidado, a gente tirar algumas lições. Eu anotei 4 lições aqui importantes para você, para mim. Eu vou levar isso aqui para minha vida. O primeiro eu anotei aqui: para viver os sonhos de Deus, eu preciso parar de dar desculpa. Vai do jeito que dá. Eu conversei com a Adlas e antes da gente começar esse podcast, a gente vai falar, vamos o que a gente tem, com a cara e com a coragem, e Deus vai nos ajudar. Antes feito que perfeito. Exato. Então a gente aprendeu essa lição hoje aqui, é uma lição até bíblica, pra gente começar do jeito que a gente tem, e as coisas vão acontecendo, Deus vai dando as formas dele, vai colocando os projetos na nossa frente, vai abrindo as portas, enfim, essa é a primeira lição. Segunda lição: vida espiritual e trabalho tem que andar juntos. Essa foi uma frase que o senhor utilizou aqui. Terceira lição: administrar aquilo que Deus te entrega e compartilhar com aqueles que não têm. Uau. Foi uma lição também que nós tiramos desse podcast. E a quarta lição, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é investir na obra missionária. E se você quiser ser um investidor desse projeto, aqui embaixo tem um link que você vai ser direcionado ao site do Reinon, e lá você vai ter planos que você pode adquirir e já vai ser debitado direto no seu cartão de crédito, e você vai estar abençoando a obra missionária. R$20 talvez para você não faça muita diferença, mas lá no campo missionário é muita coisa para aqueles que precisam. É verdade. Então, que você dê munição para essas pessoas que estão lá na frente desses trabalhos. Já pensou em ser um investidor na obra missionária? Com apenas 50 centavos por dia, você pode ajudar a transformar a realidade de famílias e comunidades inteiras, levando alimento, educação e a luz da palavra de Deus. O Projeto Reinon atua no Brasil e em vários países do mundo, levando esperança e demonstrando o amor de Deus de forma prática. E cada contribuição, por menor que pareça, faz parte de um milagre. Acesse nosso site, escolha um plano mensal e venha fazer parte dessa missão. Com apenas 50 centavos por dia, você planta sementes que alcançam o mundo. Amém? Amém. Pastor, o que o senhor tem a dizer para aquele jovem empreendedor, aquela moça, aquele rapaz que hoje está vendo o senhor aqui
bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, se assim podemos dizer, né? Afinal de contas, o senhor só está cumprindo aquilo que o Senhor falou para cumprir, né? Que Deus falou para cumprir. Mas que conselho o senhor tem para dar para esse jovem cheio de sonhos que agora está assistindo e vendo o senhor como um exemplo? Bom, eu quero me dirigir diretamente a esses jovens, essas moças que sentem esse chamado, sentem esse chamado arder no seu coração. Dê o primeiro passo. Faça o melhor com aquilo que você tem. Eu falo que, na realidade, eu vi o pastor José Satírio usar essa expressão e eu carrego comigo até hoje. Ele disse que missões é a chave que destrava os tesouros escondidos. Uau! Mateus 6 e 39, se não me falha a memória. Agora fiquei curioso, vocês podem fugir agora, mas eu acho que é 6 e 39. Mas buscar em primeiro lugar, confirma aí, pastor Adlas, 6 e 39, vou pedir até para o senhor ler, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão... 6 e 33. 33, pastor. Desculpa, 6 e 33, né? Isso. 6 e 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que isso significa? Mateus 5 e 20, Jesus disse: se a nossa justiça não exceder dos fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Jesus está falando de uma bolha, a bolha da religiosidade. Dentro da bolha da religiosidade, nenhum de nós podemos nos comparar com um fariseu, porque os caras eram bons. E eu podia falar aqui dos 613 preceitos da lei mosaica que eles conheciam de cor. Os caras, eles jejuavam no mínimo 2 vezes por semana. Está lá em Lucas. Os caras davam dízimo de tudo quanto tinham. Religiosamente, os caras pareciam ser perfeitos. Só que Jesus disse, ele falando de João Batista, que aqui dos nascidos mulher não tem nenhum como João Batista, mas o reino de Deus, o menor, é maior do que João Batista. Glória a Deus. Então, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Isso não significa que você vai ficar dentro de uma instituição religiosa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é você buscar a sensibilidade espiritual para se alinhar com o tempo e o propósito de Deus para a sua vida, para cada momento do seu tempo, do meu tempo vivido aqui nessa terra. Aí nós vamos ter um momento que nós vamos estar lá no chão da fábrica e eu não vou ter tempo, talvez eu vou trabalhar 6 por 1. Eu não vou ter tempo de estar servindo na minha igreja. Mas lá na empresa onde eu trabalho, onde eu limpo o chão da fábrica, eu vou servir a Deus ali. E como é que eu vou servir a Deus ali? É abrindo a minha boca, pregando o evangelho, sendo inconveniente? Né? Uhum. Não. É varrendo o melhor chão que alguém poderia varrer. Porque eu vou fazer para os homens como se estivesse prestando serviço para Deus. Da minha vida um testemunho. Mas o meu encarregado, o meu chefe, o meu líder, eles não estão vendo. Talvez não esteja mesmo. O teu líder, o teu encarregado, o dono da empresa. E isso é interessante que eu carrego isso na minha vida. Por isso que aquele moço que começou como ajudante, com todas as dificuldades, mas eu procurava fazer o melhor. Porque eu entendia que fazer aquilo, do meu trabalho, um sacrifício para Deus. Então, quando eu estava ali trabalhando, eu estava prestando serviço a Deus. E é interessante que quando eu entrei ali na empresa, eu estou voltando só um pouquinho, parece que eu lembrei de uma coisa bem interessante, que o lema daquela empresa, que o dono, que era, depois virou meu sócio, ele dizia o seguinte: se o candidato chegar aqui e falar que é crente, manda ele para os quintos do inferno. Eles odiavam crente. Eles não... Já tinha passado os crentes lá, tinha dado trabalho. Jesus amado, pastor. E eu fiquei sabendo disso e eu fiquei quieto. Falei, vou mostrar para eles que crente é diferente. Oh.
Então, quando eu exerço as minhas atividades, e eu entendo isso, que aquela atividade eu estou exercendo, mas eu estou me aplicando de corpo e alma, como se estivesse fazendo um serviço a Deus. Eu estou servindo, eu estou buscando o Rei de Deus. Se você é um médico, é um advogado, é um empresário, é um professor, não interessa a tua profissão. Se você fizer da tua profissão um sacrifício para Deus, você está buscando o Reino de Deus. Glória a Deus. Quando chegar o tempo determinado, porque Deus não chamou todos para serem pastores, profetas, missionários. Não! Eu posso ser um médico, um dentista, um empresário, um operário comum de uma empresa e servir a Deus, estar alinhado com o tempo e o propósito de Deus para a minha vida. Então, se Deus enxergou em você essa capacidade de empreender, Deus seja louvado pela sua vida. Respeite tempo e propósito. Busque essa sensibilidade espiritual e certamente você será próspero em tudo, porque tudo que você colocar as mãos para fazer, a bênção de Deus estará com você. Eu finalizo com Josué 1:8. E eu ensinei esse versículo desde muito cedo aos meus filhos. Era o primeiro versículo que eles decoravam. E o Exeron principalmente. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida dos meus irmãos. Muito Glória obrigado. a Deus. Só a nível de curiosidade, só para finalizar, o menino que outrora trabalhou ali para cuidar do terreno ali na frente do Carrefour, hoje mora na frente do Carrefour. Eu moro no Marco Zero, em São Bernardo do Campo, poderia morar em qualquer outro lugar, poderia morar, né, em qualquer outra cidade, Qualquer outro país. em qualquer outro país, É, né, verdade. por que não dizer. Mas olha que curioso. Mas quando lançaram aquele empreendimento ali em frente ao Carrefour, eu falei, é aqui que eu tenho que morar. Glória a Deus. Porque quando de repente a vaidade, né, Para não esquecer a de onde soberba, Deus tirou, né, pastor? se a soberba quiser, né, tomar conta do teu coração, lembra lá de baixo, olha o estacionamento ali, ó. Glória. Olha, lembra aquele menino que chegou ali? Então nós temos... Eu comprei 2 apartamentos e nós fizemos um único projeto ali. Eu moro de frente para o Marco Zero, onde tudo começou na minha vida. Então louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Gente, é isso aí. Nós queremos agradecer ao nosso querido pastor Auri Santos, que nos deu essa honra e de nos dar um pouco do seu tempo para nos abençoar nesse trabalho. Pastor Adras, eu vou pedir, vou interromper um pouquinho. Claro, tá? pastor. Porque, na realidade, nós vamos ter que fazer um outro podcast para falar do livro Obedecendo o Chamado, Reinon, MSBN, ABC Paulista. Meu irmão. Na realidade, esse livro, ele conta um pouco da história de como nasceu o MSBN ABC Paulista aqui no Centro Ruge Ramos. Eu quero presentear vocês Olha aí. com esse exemplar. Pronto, já é nosso. Na realidade, está chegando, né? Esse aqui é o projeto piloto. É o primeiro, é o Eu Alfa. vou presentear Glória a vocês. Deus, pastor. Muito obrigado. Como forma simbólica. Amém. Né? Aqueles que quiserem, na realidade, tomar um pouco mais de conhecimento, aqui nós contamos vários testemunhos de como Deus nos direcionou ali para o centro do bairro Ruge Ramos, depois de servir 30 anos na Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. Como tudo na minha vida acontece de forma espiritual, Deus nos chamou para uma obra. Então nós obedecemos o chamado para iniciarmos essa obra. E agora nós fizemos o mês passado, dia 29, Primeiro ano. do MSBN ABC Paulista, ali no centro Ruge Ramos. Glória Então a logo Deus. você terá acesso a esse livro Aí. e tomará conhecimento do que Deus tem feito ali e os projetos que Deus tem para aquele lugar. Deus abençoe. Amém, amém. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, abençoando a vida de mais alguém. Faça dessa rede social um canal de bênçãos, evangelizando através desse link. Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. David, muito obrigado. E é isso aí.